E aí, rapaziada, voltamos para mais um vídeo de Block, dessa vez para análise do capítulo 302, uma análise curta, mais profunda do que o Nagi tá sentindo depois da eliminação. Eu vou mostrar a forma dele voltar ainda pro futebol, que todo mundo já sabe nesse capítulo. Para mais vídeo, você sabe, se inscreve no canal. Rapaziada, resumindo, o Nagi acorda cumprimentando o Choki, o cacto dele, vai para a escola e lá na escola ele é reconhecido por todo mundo e recebendo elogio pelos gols que ele marcou. Só que o Nagi não quer conversa com ninguém e diz que desistiu do futebol. E segue o dia com o Nagi dormindo na aula, ele jogando em cima do terraço da escola, sentindo uma brisa, relembrando de quando ele saltou das escadas para pegar o celular do Ureu e ficando aliviado porque ele não estava sentindo mais pressão, porque tudo tinha acabado. E quando ele volta para casa de bicicleta, ele se depara com um letreiro do Blue Lock Japão Copa do Mundo Sub-20. E no letreiro tava Izagi, Shidou e Rin, com o Nagi focando a visão no Izagi. E os outros dias de aula vão se repetindo, o Nagi sentado na carteira com a mente martelando, tava tudo bem, tava tudo certo, até ele ver uns garotos jogando bola e perceber que se ele tava bem, por que ele se sentia infeliz? E começa uma série de cobrança do Nagi com ele mesmo, se perguntando por que ele não se esforçou mais, se arrependendo que aquela chama de antes nunca mais aconteça, que ele deveria ter percebido antes, e ele reconheceu que, apesar de toda a pressão, o Blue Lock tinha sido divertido, e ele cai no choro com o sentimento de querer voltar o que ele era antes, mas o sentimento dele era que não dava mais. E o capítulo, rapaziada, finaliza com a nota do editor dizendo: o primeiro sentimento desabrocha do gênio, as lágrimas que fluem não podem negar o seu eu do passado. E o próximo capítulo 303 vai se chamar Blue Lock Japão. O que falar desse capítulo? Eu falei muita coisa assim sobre o Nagi ultimamente, eu fiz vários vídeos. Se você quiser saber assim, tem todos os vídeos aí nos cards, vai estar aparecendo aí, mas esse em especial é o mais profundo, porque como o editor disse, é a primeira vez que a gente vê o Nagi chorar por algo que a gente pensava que ele não ligava, ele não se importava. Mas com todo esse sentimento do Nagi, dá pra ver que ele se importa com o ambiente que ele tava, com a sensação, seja mal ou seja bom, as sensações que ele sentiu durante a Liga Energoísta e durante todo o Blue Lock, foi uma coisa boa pro Nagi. Só que ele não percebeu isso durante a competição, mas sim quando ele realmente não tinha mais aquilo. E é bem louco, porque na vida real é assim, quando você não tem algo, você quer muito, e quando você tem, você nem percebe que ela tá mais lá. Foi exatamente isso com o Nagi, ele não percebeu, ou pelo menos ele não teve esse sentimento quando ele estava no Blue Lock de reparar nas sensações que ele estava tendo, e quando ele é eliminado, ele vê que alguma coisa estava faltando nele, que é o Nagi antigo, o Nagi do Blue Lock, que tinha todo tipo de sentimento, e dá pra ver nitidamente o contraste do Nagi na escola, vivendo uma vida sem emoções, sem nada a desejar, sem objetivo, com o Nagi do Blue Lock. Claro que lá ele não tinha um objetivo gigante, como o Ego disse, mas ele queria algo, ele estava perseguindo algo. Ele foi e atingiu o objetivo, que era vencer o Izagi. É como se naquele exato momento do Izagi, o Nagi antigo voltasse. O Nagi que o Ureu conheceu antes do Blue Lock, que não pensava em nada, só queria ficar de boa. E a partir daí foi ladeira abaixo, porque agora nesse ponto o Nagi tá sem um sonho. Então tem um contraste aqui do Nagi sem um sonho agora com aquele Nagi com espírito e emoções nas vitórias, nas derrotas. Só que esse antigo Nagi desapareceu. Claro que existem várias outras interpretações para isso. O que eu quero dizer é que o Nagi sente a falta do Blue Lock e de todas as experiências que ele sentiu nessa etapa da vida dele. Por isso ele quer voltar, porque o Nagi sabe que tem algo a mais na vida, além dele estar de boa na escola sem fazer nada. E ele sabe disso porque ele experimentou essa sensação. Outro negócio interessante nesse capítulo, antes de falar como o Nagi vai voltar pro futebol, é a percepção dos colegas do Nagi na Liga Energoísta, porque a nossa percepção como leitores foi criticar o Nagi por ele estar sempre dependendo do Ureu, por ele não jogar sozinho, e ele foi criticado com razão. Só que a percepção dos colegas dele é totalmente ao contrário. Os caras veem o Nagi como uma estrela do futebol, que apresentou para eles os melhores gols da Liga Energoísta. Você vê a diferença só aí. É aquele negócio do copo meio cheio e do meio vazio.
Enquanto a gente criticava com razão essa dependência do Nag, os colegas dele viu o absurdo que foram os gols do Nag. O que ele fez na liga, eles viram que o Nag mandou bem. E isso é bacana porque, mesmo que eles tivessem visto o Nag se afundando cada vez mais, eu acho que ninguém ia chegar ali e começar a zoar com a cara do Nag. Imagina, se o Nag é seu amigo, colega de classe ali, que tá numa competição de alto nível, muito importante, depois que ele é eliminado, você vai lá e zoa com a cara dele. Então, os colegas do Nag, se eles sabiam disso ou não, não importa. O negócio foi que eles acharam o Nag demais na liga, principalmente pelos gols. Então não tem até agora, pelo público de fora, na escola do Nag em específico, essa visão que o Nag se afundou. Eles viram mais essa parte mágica do Nag, dos gols, que no final é o que chama mais atenção mesmo. E aí você me pergunta, como que o Nag vai voltar pro futebol? E é bem simples, rapaziada, bem simples. Ele vai aceitar a proposta do time que ofereceu o valor pra ele. É basicamente isso. O Nag tem essa opção ainda. Até um dos colegas dele falou nesse capítulo, perguntou pra ele se ele não ia aceitar essa proposta. Então, assim, é 2 palitos do Nag voltar a jogar futebol de novo. É ele aceitando essa proposta. Mas aí que vem, de quem foi a proposta? Eu ainda acredito muito que foi do Ars, o único time inglês além do Manshine que deu uma proposta para algum jogador do Block. E seria interessante porque o Ars mandou a proposta primeiro pro Ureu, só que o Ureu recebeu uma proposta assim final maior do Manshine. Então, vendo que eles vão perder o Ureu, talvez o Ars traga o Nag pro time deles. Mas deixa aqui o que vocês acham. Agora deixa aí embaixo, como você acha que o Nag vai voltar? Ou você acha assim que ele nem vai voltar mais nesse próximo arco da Copa do Mundo? Manda aí embaixo. E o próximo vídeo, rapaziada, vai ser previsões do capítulo 330. Fica ligado que amanhã sai. Brigadão por quem assistiu até aqui de verdade. Curte o vídeo, se inscreve no canal para ajudar a gente a continuar crescendo nossa comunidade por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, gente!